Neste vídeo conversaremos sobre O Processo de Franz Kafka. Caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações e ajude-nos a levar esse conteúdo gratuito a mais e mais pessoas. Podemos contar com você? Esperamos que sim. Agora vamos ao livro. O processo narra um ano da vida de Joseph K., jovem procurador de um banco, habituado a uma rotina regular, mas que na manhã em que completa 30 anos, recebe a visita de guardas na pensão onde vive, que o comunicam que está detido. A acusação contra si? K ignora. O próprio narrador, logo no início do primeiro capítulo, assume uma postura que sugere a nós leitores que K pode ser uma vítima inocente de alguma trama mesquinha, quando afirma, aspas, alguém certamente havia caluniado Joseph K., pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. Graças a essa sentença, pelo menos por todo o primeiro capítulo, sentimos-nos indignados. Nosso protagonista, mesmo sem saber do que é acusado, por quem é acusado, muito menos a gravidade dessa acusação, sustenta sua inocência, enquanto admite não conhecer a lei. Os oficiais fazem troça diante dessa contradição e, enquanto permanecem vigiando K em seu quarto, aguardando a chegada do inspetor, cometem vários abusos de poder contra um K irritado e impotente. A situação inesperada, essa quebra abrupta da rotina, produz nele um efeito paralisante, experiência que a maioria de nós fomos submetidos alguma vez na vida. Enquanto espera, K julga os dois sujeitos pessoas inferiores, meros cumpridores de ordens que não compreendem, mas que os enchem de certezas de que estão do lado certo. Algum tempo depois, o inspetor o interroga. Nessa conversa, K se esforça para demonstrar controle emocional diante de uma situação para ele tão incômoda. Não adianta. Nem mesmo o inspetor sabe qual acusação pesa contra K, ou mesmo se é acusado de algo. Avisamos ao leitor que a sensação de desorientação, estupefação, absurdidade e opressão é uma constante ao longo da obra. Há trechos que chegamos a sentir-nos sufocados. Em O Processo, vemos o especial talento de Franz Kafka em gradativamente instilar sensações no leitor. Quem já leu outros livros dele, como A Metamorfose, sabe bem do que falamos. Voltando ao processo, embora detido, o inspetor diz a K que ele pode trabalhar. A seguir, diz-lhe que há 3 pessoas do banco ali para acompanhá-lo. Como assim? Está preso, mas pode trabalhar? Passa por um constrangimento enorme diante dos vizinhos. K está visivelmente contrariado. A coisa toda é tão desconfortável que beira o cômico. Logo, K acha que tudo não passa de uma pegadinha dos colegas de trabalho. No início do capítulo 2, K é avisado de que seu inquérito tramitará aos domingos e que o dia foi escolhido justamente para não o atrapalhar em sua rotina. O fórum está localizado num ponto afastado da cidade, onde K nunca esteve. K vai à audiência. O trajeto lembra muitíssimo aqueles sonhos que às vezes temos, onde várias sequências não têm o menor sentido, embora sigamos avançando, conduzidos sem saber pelo quê, e para um desfecho sem sentido algum. Tal como nesses sonhos, cada cena, gesto tem uma carga simbólica. A sala onde se realiza a audiência, por exemplo, com seu teto baixo, pouca iluminação, falta de ventilação e excesso de pessoas, representa ao mesmo tempo a opressão sentida por K e sua inadequação diante da quebra de suas certezas. No início da Inquisição, o juiz de instrução pergunta a K se ele era pintor. A essa altura da leitura, já percebemos que Joseph K. é um homem pedante, às vezes soberbo, que despreza aqueles que considera inferiores a ele. Ter oportunidade e plateia para dizer que é primeiro procurador de um banco o encheu de confiança, a ponto de querer corrigir o juiz e constrangê-lo para o que K. considerou um equívoco evidente de confundi-lo com um simples pintor. Na cabeça de K., isso denotaria que ele estaria ali injustamente. K vai falando de forma cada vez mais confiante sobre o engano cometido. Observamos que a presunção dele é tamanha que ainda não sabe do que é acusado e insiste na abordagem. Até que o absurdo se impõe e quebra a narrativa. No instante em que uma lavadeira entra na sala, o controle de K sobre a plateia se desfaz. K se irrita, xinga a todos e sai.
O capítulo 3 é como um sonho maluco. É domingo, K decide ir ao fórum de novo e encontra a lavadeira, que é esposa de um oficial de justiça. Eles têm uma conversa ambígua, com flertes, mentiras, manipulações e mal-entendidos. Quando ela sai com um estudante de direito que trabalha para o juiz de instrução, K os julga corruptos e mentirosos, e na sua avaliação sobre o local onde está e a patente falta de recursos diante da simplicidade das instalações e da precariedade do lugar onde o fórum se localiza, lembra da sua posição superior no banco, sua sala confortável com vista privilegiada. K tenta ir embora, mas passa mal por conta da atmosfera sufocante do lugar, com seu ar pesado e seus muitos compartimentos cheios de gente. No capítulo 5, acompanhamos K, que está prestes a sair do banco numa noite, quando ouve alguns gemidos vindos de onde supunha ser um depósito. Curioso, dirige-se ao local, abre a porta e surpreende os guardas que efetuaram sua detenção, dos quais reclamou do comportamento durante a primeira audiência, sendo espancados para punir sua conduta inadequada. Os dois se lamuriam, dizem que apanham só porque foram denunciados e que suas carreiras sofrerão um revés, o que também trará consequências negativas para seus projetos pessoais que serão frustrados por causa das queixas de K. O testemunho direto de uma cena de violência por sua causa perturba K, mas ao final ele nada faz. Precisa manter-se acima daquilo, senhor da situação e no controle. Afinal, aquele problema só existe quando se abre a porta do depósito mesmo. No capítulo 6, conhecemos o campesino Albert Kahl, tio de Joseph K. e seu antigo tutor, que um dia aparece no banco. O tio soube por outra parente do processo contra o sobrinho e veio vê-lo imediatamente, enfatizando a urgência de procurar ajuda especializada para enfrentar o processo, antes que isso traga vergonha para a família. Diz que um amigo seu, o Dr. Hood, irá ajudá-lo. K procura esse advogado e é atendido por sua enfermeira, Leni. Ela, como todas as outras pessoas com as quais K se encontra depois de ter sido detido, sabe que ele está sendo processado. Isso, juntamente com os ambientes de atmosfera opressora e sufocante, quebra da rotina, das certezas, a violência do espancamento, provoca mais desconforto ao leitor. Até aqui, já notamos que cada fato novo na trajetória de K vem acompanhado de uma contradição, um peso, uma contrariedade, uma absurdidade que aos poucos vai transformando o estado de espírito de K. Leni diz algo a K que para nós parece um tanto sem sentido, dado que ela acabou de conhecê-lo, mas que quando formos fazer a análise da obra num outro vídeo, compreenderemos o fundamento. Aspas. O senhor é muito inflexível, segundo ouvi dizer. Corrija seus erros, não seja tão inflexível. Contra esse tribunal não é possível se defender. É preciso fazer uma confissão. Só aí existe a possibilidade de escapar. No capítulo 7, vemos que a acusação contra K ainda é desconhecida por ele e seu advogado. Aqui descobrimos que, aspas, a defesa, na verdade, não é admitida pela lei, é apenas tolerada. Ao longo da leitura desse capítulo, ficamos com a sensação de que a defesa é puramente protelatória, que o advogado está enrolando o K. Faz meses que o processo tramita, ainda não se sabe qual acusação pesa sobre K, o Dr. Hood sequer protocolou uma petição de defesa. Outro ponto intrigante está na descoberta de que existe uma instância superior, onde de fato se decide a vida do acusado, mas que é inacessível a advogados e até mesmo ao acusado. K põe-se a pensar sobre sua condição. Inverno, está cansado da indefinição, simplesmente não consegue mais fingir ignorar e não se importar em estar sendo processado. Teme que o processo afete sua família, seu trabalho, sua vida amorosa. Justamente por isso quer logo se defender. Mas do que, afinal? Teria de esquadrinhar toda a sua vida de uma perspectiva que lhe fosse favorável para ao menos tentar demonstrar que era um bom sujeito. Não sabe por onde começar e o que escrever. Essa consumição começa a atrapalhá-lo no banco. A partir desse ponto, a postura de K diante do processo vai mudando. Ele não é mais tão enfático em afirmar sua inocência.
Seguindo a indicação de um industrial que é seu cliente e sabe do seu processo, K procura o pintor Tintorelli, que trabalha para o tribunal pintando juízes. Talvez saiba de algo que possa ajudá-lo. O trajeto ao ateliê muito se assemelha à ida aos cartórios, um lugar estranho, de atmosfera opressiva, cheio de corredores e longas escadas, ambientes com pouca iluminação e má circulação de ar. Esse capítulo é particularmente nauseante pela descrição do local. K finalmente chega ao ateliê, lugar de difícil acesso e abafado. Após uma conversa cheia de rodeios, Tintorelli afirma que o tribunal nunca se equivoca, logo K é realmente culpado. À medida em que o pintor responde às perguntas de K sobre como é possível inocentar-se de um processo, mais temos a impressão de que não há final feliz para um acusado, que uma vez culpado, sempre culpado. Segundo o pintor, o que se pode fazer é protelar. No capítulo 8, vemos K decidido a dispensar os serviços do Dr. Hood. Quando chega à casa do advogado, conhece o Hood Block, que também é cliente do Dr. Hood. Enquanto conversam, K toma conhecimento de que Hood Block, antes um próspero comerciante, viu-se obrigado a reduzir sua atividade empresarial por conta dos incômodos do processo. Sabemos que K está enfrentando semelhante situação. O processo o impede de concentrar-se no trabalho e suas saídas durante o expediente dividem sua dedicação, que antes era exclusiva ao banco. Block diz-lhe que as pessoas nas salas de espera dos cartórios acreditam que K é culpado e que logo será condenado, baseando essa crença numa avaliação supersticiosa dos lábios de K. Agora praticamente todo mundo sabe do processo de K e pior, sabe mais que ele sobre o seu próprio destino. No capítulo 9, vemos que o processo compromete cada vez mais o desempenho de K no banco, que inseguro alimenta uma paranoia de que o diretor adjunto está tramando para tirá-lo de lá. Ao retornar de uma viagem de trabalho, K é designado para acompanhar um cliente estrangeiro em uma visita turística pela cidade, que ao final resume-se a ir a uma catedral. Data e horário marcados, K dirige-se ao local e o cliente não aparece. Como está chovendo, K decide dar uma volta pelo interior da igreja e acaba tendo uma conversa estranhíssima com o capelão. O capelão diz-lhe que seu processo vai mal. A culpa de K já é considerada comprovada. K diz que é inocente, sequer sabe do que está sendo acusado. O capelão conta-lhe uma parábola sobre um camponês e um porteiro para demonstrar que há outras perspectivas a analisar. No capítulo 10, chegamos ao final da história. Na véspera de seu aniversário de 31 anos, dois homens vão ao apartamento de K para buscá-lo e o levam a pé para uma pedreira fora da cidade. K reluta um pouco no começo do trajeto, mas termina por conformar-se. No próximo vídeo faremos uma análise de O Processo em diferentes perspectivas. Antes, pedimos a você que curte e compartilhe esse vídeo. Até lá!